capítulo 7 do livro. Vamos iniciar a nossa discussão, primeiramente unindo nossas mãos em frente ao peito, no gesto da oração, nesse mudra, né? Fazendo uma respiração bem profunda. Uma respiração, não, 3 respirações bem profundas. Nos desconectando dos papéis que fizemos até agora e dos que teremos depois desse nosso encontro, dessa nossa discussão. E pedindo que a nossa mente se abra para o novo, para que a gente compreenda aquilo que estamos lendo. Não para nos tornarmos intelectuais e mais sábias do que ninguém, mas para que possamos nos tornar seres humanos melhores. Esse é o nosso desejo, a nossa intenção, a nossa discussão. Vai nessa linha, nessa direção. Nós pedimos as bênçãos de todos os mestres que vieram antes, de todos os estudos que se conectam a esse estudo. E pedimos paz durante essa leitura, essa discussão. Om Shanti, Shanti, Shanti. Abrimos os nossos olhos, fazemos o nosso gesto. E iniciamos mais uma discussão nessa segunda-feira, né? Trazendo atitudes, crenças e percepções, através dessa fala desse autor aí. O livro realmente é difícil, não é um livro fácil. Às vezes ele dá um nozinho, não sei se só na minha cabeça, mas às vezes eu vou e volto, e às vezes eu penso, meu Deus, parece que tem capítulos assim que deslancha, vai embora, nossa, eu entendo, parece que é o que eu estudei e tal. Faço conexões com um monte de coisa, daqui a pouco eu me deparo com umas coisas aqui que eu fico pensando, não é que eu não entenda, não associe, não entenda através da lógica que sim, é possível, mas talvez por ser um estudo bem aprofundado dentro da biologia mesmo, né? É um estudo bem biológico, de célula, enfim, tantas coisas, né? Todo esse processo nosso que acontece dentro de nós, né? No dia a dia, e a mudança para que nós possamos realmente ter um pensamento diferente, ter uma mudança de consciência, vai muito além do entendimento. Então, às vezes, a gente entende, né, o que está escrito ali, mas você pensa, caraca, que vibração é essa? Como eu vou chegar nesse nível de vibração? Será que um dia eu vou conseguir? Eu não sei, eu me faço essas perguntas, às vezes, durante algumas leituras, assim, eu penso... E aí, ao mesmo tempo, eu penso, mas não é uma... não estamos lendo ou discutindo como uma obrigatoriedade de que isso faça parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, mas para que a gente compreenda, né, o que está escrito e para saber que existem potencialidades. E dentro do yoga também, que é o nosso tema, né, os grandes yogis do passado, as pessoas não divulgam e não contam nada do que acontecia com eles, mas eles se conectavam com esse mundo sutil, assim, de uma forma, assim, muito diferente do que a gente possa imaginar. O mundo sutil, ele é muito mais próximo e mais presente, que é esse mundo que ele fala aqui, desses padrões, né, dessas vibrações que nós nos conectamos. Ele é muito maior do que toda essa matéria, e às vezes a gente não percebe. E logo ali no início do capítulo, eu sublinhei uma parte que diz assim que, na verdade, nem peguei meu óculos hoje aqui, vou tentar ler um pouquinho mais de longe, assim, para não... Eu fiquei chocada ali com os exemplos das cegas, pensando que eu não quero ver, eu não vou usar meu óculos hoje, ficar um livro mais longe, assim, forçar minha visão. Dançarino, tá, os dançarinos lá daquele país lá, que eles, até a terceira geração, o menino come, né, os pedaços de vidro e tal. E aquelas pessoas também, elas se amarram em uma madeira. A Bruna já foi nesse lugar, ela me mandou, ela filmou e me mandou. Eles ficam girando lá no alto, aquela madeira gira, 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 com coisas assim que o ser humano faz, que são coisas assim extraordinárias, que não tem explicação. E essa questão aqui do comer o vidro também é muito, muito placebo, né?
porque é pensar e acreditar muito naquilo e vibrar naquele padrão ali e comer aquilo e aquilo realmente não fazer nada. Isso é incrível. E trazendo aquelas serpentes também para perto do rosto, como aquele pastor, acho que era, fazia, né? Que fazia aquelas orações e entrava numa vibração tão grande que as serpentes não picavam, e quando picavam ainda não morria, não envenenava, porque era uma coisa assim. Essas coisas eu fui anotando, são também sobre pisar no fogo, que ele traz ali logo na próxima página, e aí a parte que realmente mexe assim com a nossa cabeça ali, que é de onde vêm as nossas crenças. Eu até já decifrei de onde vem, quais que vêm do meu pai, quais que vêm da minha mãe, onde foi que eu adquiri minhas próprias crenças limitantes, né? E nossas crenças nem sempre são tão conscientes quanto pensamos que sejam. Na verdade, quando a gente fica no... Eu já passei por isso também, sabe, meninas? Eu não sei se vocês também. Quando a gente chega num ponto que a gente pensa, isso aqui eu já sei, sabe? Tipo, o ego, ele tá sempre querendo vir à tona, para a gente achar que realmente a gente já sabe alguma coisa. E aí, quando você coloca dentro da mente e diz, não, eu tô aqui como aprendiz. Sempre, em qualquer livro que eu abro, eu tô como aprendiz, através da fala de vocês, o que vocês trazem para mim, às vezes eu não li aqui. Às vezes, tipo, passei a leitura, mas, tipo, a Marli traz uma coisa, a Karine traz outra coisa que, puta, caraca, eu não tinha visto, sabe? Não tinha visto desse jeito, talvez. Tinha lido, mas não tinha percebido daquela forma. Então, quando a gente se abre, sem esse ego do já sei, já conheço, a gente descobre tanta coisa, né? E a gente sai dessas crenças limitantes que não é só o que ensinaram para nós, não é só aquilo que eu li na ciência. Então, ele traz tudo isso, e isso é muito mais menos consciente, nós não trazemos para a consciência da onde realmente vem. Também sublinhei uma parte aqui que diz que por terem uma atitude diferente daqueles que aceitam, creem e se rendem. E as três formas, né, de que a coisa aconteça realmente é crer, aceitar e se render. Ficar num estado diferente, alterado, eu imagino que talvez alterado, de entrega, enfim, provavelmente vai ter mais alguma coisa. Em estado meditativo também, porque no estado meditativo, realmente a gente se conecta com aquilo que realmente a gente quer, a gente precisa, isso é muito bonito. E não foram sugestionadas ali pelos conselhos e opiniões de médicos, porque não se sentiram amedrontadas, vitimadas ou tristes. Então, as emoções, eu vejo elas aqui dentro dessa fala dele como um bloqueio. As emoções, elas bloqueiam as nossas vibrações para que tudo aquilo que a gente deseja, pede com essa vibração que ele coloca aqui de entrega total, para que isso não aconteça. E ali fala também da epigenética, neuroplasticidade. Por isso que, em vez de verem passivamente como vítimas da doença, elas usam o conhecimento para se tornar proativos, estimuladas pelo que aprenderam em seus workshops e eventos. Fala todos aqueles, os pacientes, né, enfim, todas as pesquisas, que tem muitas aqui nesse capítulo. Vou passar a palavra aí para vocês falarem, porque esse capítulo, na verdade, ele não é longo, ele é bem profundo, mas ele não é longo, é um capítulo curto, e aí tem várias citações ali também de exemplos, e eu quero que vocês duas coloquem, né, essa parte aí para nós. Vou desligar meu som aqui para vocês, qualquer uma das duas que queira interagir, possa ligar aí o microfone de vocês. Oi, meninas, tudo bem? Então, é bem como você falou, né? E o livro às vezes dá uma guinada, né? Assim, quando você pensa, entendi, de repente, opa! E parece tão fácil, né? Às vezes chega a ser redundante o assunto ali, repete, parece tão fácil, basta acreditar que vai acontecer. Mas às vezes a gente tá assim, às vezes não, a gente sabe que é isso.
as nossas crenças são tão profundas, tão ali, que a gente não sabe nem de onde direito, ou por que acredita que aquilo é bom ou é ruim, que a gente não consegue mudar o pensamento, né? E em todos os capítulos ele fala isso já, desde o início ele fala que tudo é uma questão de você condicionar, né? O teu pensamento, a tua emoção, para você ser mais, vamos dizer assim, assertivo ou produtivo, ou até mesmo para alcançar uma cura. Eu estou bem curiosa para saber, ainda não cheguei na parte para saber como é que faz isso, porque até agora eu juro para vocês que tem dias que eu levanto, principalmente os dias que tem meditação, gente, eu coloco a intenção, eu juro para vocês. Eu medito, eu peço, sabe? Mas, meu Deus, parece assim, pelo menos assim, nesses últimos dias aí, parece que a aprovação vem mais forte, sabe? Talvez seja assim que é para ser mesmo, né? Para realmente você ver que sim, que você pode, que o que você pediu é possível, mas você precisa superar tal coisa. Mas, né? Eu eu grifei assim pedaços grandes porque são, na verdade, é o texto que é interessante, né? Não são pequenos pedacinhos como alguns capítulos anteriores. E ele fala sobre as crenças limitantes ali, como a nossa mente vê, né? E as mais comuns ali, e é isso que a gente fala todo dia, ali na página 189, né? Tipo, não sou bom em matemática, então não quero fazer conta. Não sou bom em matemática. A vida é difícil, ninguém se importa. Essas coisas a gente fala o tempo todo. Olha, eu acabei de falar aqui, agora há pouco mesmo, aqui, né? Tipo, poxa, eu tô ali, eu tento, eu coloco a intenção, mas é difícil, né? Então, eu tô muito ansiosa para chegar na parte que ele me ensine a reprogramar a desfazer, a descrençar, vamos dizer assim, porque eu tô cansada dessas crenças. Se quiser pegar o gancho, Marli, liga teu som. Oi? Bem isso aí. Assim, tá continuando, na verdade, que você falou, assim, é que a gente vive muito do passado, né? Que ele fala muito nesse capítulo, tudo que a gente tem, porque é difícil, assim, eu acho que essa cura, como ele sempre fala, em todos os estudos que a gente já faz, vem da gente mesmo, mas é tão difícil a gente, não, talvez seja colocar a crença na gente maior, que aqui ele fala das crenças, mas acreditar, não nas crenças, mas acreditar em nós mesmos de uma maneira que nada do dia nos atinja, que isso também é para um ser bem evoluído, que não é o meu caso, né? Mas, assim, claro que isso demora, mesmo quem passe uma vida fazendo isso, tem algumas dificuldades, imagine nós. E ele fala ali, continuando o que você falou, que a gente fica nessa ansiedade, e quanto mais na ansiedade que a gente vive, mais a gente é difícil de se reprogramar. Porque a gente tem que. É ali que ele fala da epigenética. É uma reprogramação, não do DNA, mas na verdade é uma reprogramação celular das nossas memórias, do nosso passado, para a gente fazer outros tipos, porque ali ele fala, esse capítulo ele dá muitos exemplos, como a Mary falou, e eu lembro que meu pai sempre conta para a gente de antigamente que eles faziam as fogueiras de São João e ele já andou em cima. E agora a gente entende um pouco diferente, mas a gente pensava, meu Deus, como que nunca a gente ia lá olhar o pé, né? Como que nunca queimou o pé? Meu pai, minha mãe, da família deles, eles sempre foram família assim bem, como que a gente fala? Que tem essas coisas de contar histórias à noite, essas coisas aí que a gente ouve muito. E eles são disso, eles eram muito disso. E isso sempre me chamou muita atenção e é uma coisa que eu gravei sempre, como que ele pisava na brasa e não queimava o pé. Claro que não ficavam lá em cima também, brincando em cima da brasa. E ele contava isso. Você tem que acreditar que senão vai... Olha como isso é
é de memória, né? Você tem que acreditar que o teu pé não vai queimar quando você está passando. E eles passavam e nunca se queimaram, né? É uma coisa... e ali ele fala desse exemplo e tantos outros. E tem uma frase aqui que ele fala que quebre o vício da culpa, alterando a programação subconsciente, e já poderá estar na presença das mesmas condições, livre de sua realidade presente e passado. Quando a gente aprender a não se culpar tanto pelo que a gente faz ou pelo que a gente viveu e ter a tendência de se vitimizar muito, a gente também pode fazer alterações na nossa própria vida, nos nossos próprios pensamentos que levam a gente a melhorar. Eu também estou curiosa, Karine, para chegar na parte onde que ele faz as demonstrações, que eu acredito que sejam nos capítulos seguintes. Deixa eu ver o que mais. É como você falou, eu achei esse capítulo bem interessante e ele tem muita coisa, ele explica o capítulo todo quase sobre, ele não tem só parágrafos que façam com que a gente... Daí ele fala sobre a mudança de energia, que as nossas crenças é criar um efeito placebo para melhorar a saúde e a vida. Temos de fazer exatamente o contrário do que fizeram. Ali ele fala das mulheres, da cegueira das mulheres, né? Por que elas tinham? Quando a gente tem um trauma muito grande, é o exemplo delas. É uma coisa que a gente não quer mais sentir ou que a gente não quer mais ver. A gente... Tem coisas que a gente não ouve, né? De um determinado assunto. Você está no assunto, ou você fala sobre o assunto e alguém comenta com você, você não ouviu aquilo. A gente é seletivo em algumas coisas. E esses são traumas que a gente carrega de algum acontecimento. E aí, o delas, eu achei muito interessante esse exemplo, porque elas tiveram muito, né, viveram muitas coisas ruins, né? Abusadas, filhos, parentes, família dizimada, todas. Então, isso é muito grande, afeta muito a gente, né? E isso faz com que o próprio cérebro, para se defender, a própria memória para se defender, no caso delas, era que não vissem, né? Porque elas não tinham problema físico nenhum que não pudessem ver. E ali era mais... E eu acho que tem muito exemplo disso. A gente deve ter exemplo disso. Eu agora, se não estou lembrando de alguma coisa minha, mas tem muita coisa que a gente faz e que é coisa de falar em público também. Por que você sabe bem o assunto, todo o assunto, e na hora de você explanar ou de você falar para mais do que 2 ou 3 pessoas, eu já tive várias vezes, me aconteceu isso. Chego lá, não sei mais nem o que é o assunto, nunca mais lembro. Depois que terminou, eu já sei tudo. E eu acho que é mais ou menos isso. Ele fala aqui adiante também. Fala a questão do ambiente, né, Marli, também. Isso, dos campos de energia. Da energia do ambiente, e que a gente sempre comenta, né? As pessoas vão e às vezes, né, se sentem mal em algum lugar, ou vão, e às vezes é para nós também nos sentirmos, será que é o local ou o outro, ou é nós que estamos com uma energia negativa, né? Porque sempre, a projeção é sempre o outro, o lugar, fui no lugar, voltei carregado, fui falar com fulano estava com energia péssima, eu estou sempre 100%, né? Meu ego lá em cima, sempre 100%, a limpinha, a poderosa, né? Nunca levei energia negativa para ninguém, é uma benção, né? Esse nosso ego acho que mata a gente um pouco. E eu sublinhei um pedacinho bem dentro dessa fala, Marli, que você fez aí, porém, uma vez que qualquer um de nós aceite um resultado, acredite nele e se entregue sem pensar ou analisar de modo consciente, fica sugestionável àquela realidade específica. Então, achei bem importante esse pedacinho, porque, na verdade, o que faz com que as coisas realmente não aconteçam e que nós fiquemos presos numa realidade que nós acreditamos ser uma realidade real, verdadeira, né, que é a realidade da matéria, mas, na verdade, ela não é. A realidade mesmo, ela é energética,
ela é feita de pensamentos, de sensações, de emoções, de vibrações. Existem campos e nós percebemos o tempo inteiro os campos, né? Porque nós sentimos a energia, nós vamos para algum lugar e sentimos que esse lugar nos deixa às vezes para baixo, ou nos deixa alegre, ou nos deixa assim, ou assado, mas mesmo assim nós não acreditamos que é o local. As crenças religiosas trazem isso muito forte, mas elas nem percebem como, por exemplo, foi algo que veio do Espírito Santo, então veio de algo que não é real, mas que eu senti a presença do Espírito Santo, por exemplo. Quem de nós, às vezes, dentro de uma igreja que não sentiu a presença do Espírito Santo? Que é aquela alegria, aquele movimento energético, porque do nada você sentiu aquele. Ou as pessoas que são mais da linha espírita, dos obsessores, eu senti que tinha um peso, que tinha um obsessor, eu sentia muita raiva, eu sentia muito peso. Então, tudo isso está permeando o nosso mundo em volta, mas nós não, a nossa mente lógica, que tem que ver para crer, né? O São Tomé da vida tem que enxergar a matéria para poder saber que aquilo vai dar. Então, se eu tenho dinheiro, eu vou comprar. Se eu não tenho possibilidade de imaginar de onde ele vai surgir. Porque ele não é uma energia. Ele é matéria. Ele vai chegar até mim de alguma forma. E daí, em tudo é energia. Então, eu acho que, assim, nós teríamos, como seres humanos que somos, entre aspas, evoluídos, porque nós estamos buscando, de alguma forma, né? Não evoluídos no sentido de, tipo, eu vou ficar anos-luz dos outros, que nem aquelas frases prontas que dizem evolua tanto que as pessoas não vão mais nem ver onde você está. Não é nesse sentido, assim, de alimentar um ego, de soberba, de ser um intelectual. Não é nesse sentido que eu busco, pelo menos. Eu busco no sentido, assim, de me entender e de fazer com que eu interaja de uma forma mais leve, mais proveitosa com essa jornada que a gente tem aqui. Porque o que nós somos dentro desse mundo todo? Nós somos energia. E esse livro me deixa muito mais claro de que a ciência me prova que realmente nós somos energia. E realmente todas essas coisas deixadas no nosso DNA, elas não vêm de agora, elas vêm dos nossos antepassados e vêm mesmo de geração em geração. Traz desde lá dos primeiros capítulos toda essa parte biológica para chegar num corpo sutil. E é aquilo que a gente trabalha também dentro do yoga, né? Que é o corpo das emoções, que é o corpo emocional, que é o corpo energético. Então, todo mundo que esfregar uma mão, eu sempre faço isso, e colocar ela um pouquinho mais longe, ela vai sentir o calor de uma mão para outra. O que é esse calor? Esse calor é a energia, né? O nosso campo de energia. Então, a ciência prova que esse corpo de energia existe. Só que nós, as pessoas, no geral, né, acham que, e não, isso não pode nem ser visto. É demoníaco, é mexer com coisa que não deve. São bruxas, sei lá, são feiticeiras, mexem com as coisas do oculto, são toda aquela holístico, o tema holístico, já 3, 4 se arrepiam os cabelos. E todas essas igrejas, igrejas, inclusive, que eu frequento e frequentei por muito tempo também, pregam muitas coisas sutis dentro das próprias religiões, mas quando vem que alguém vai por um outro caminho, que não é o caminho que julga-se, é esse aqui o caminho só existe um, elas te discriminam. Bom, tanto que na época lá da Inquisição, foram queimadas as mulheres que faziam chás, que mexiam com plantas, eram consideradas bruxas, né? Então, quem trabalha com esse campo sutil, quem percebe, quem fica sutil, quem se entrega para a meditação, para confiar tenta limpar nesses corpos emocionais, porque o que é a limpeza, na minha concepção hoje em dia, depois da leitura desse livro? Para mim, limpar é você se livrar das emoções negativas, é você se tornar cada vez mais um ser humano positivo, com emoções positivas, olhar o outro ser humano como um ser humano também e aceitar que ele tem os erros, que ele tem as falhas e não julgar, tirar todas essas coisas que também o yoga traz, que são os yamas e os niyamas, limpando a nossa mente dessas projeções, dessas dores do passado, como a Marli colocou ali no começo, que a gente fica muito no passado, realmente a gente fica nos nossos traumas infantis. Então, quanto mais coisas nós formos limpando, fazendo terapia, analisando os ensinamentos, os livros e tudo isso, nós vamos criando uma certa sutileza.
daí a energia do outro é percebida de uma forma muito maior. Porque ó, quando nós estamos muito carregados de emoções negativas, sentimentos negativos, aquela camada que tinha no capítulo anterior, ela fica grossa assim, do nosso inconsciente para o nosso consciente. E quando eu vou me sutilizando, aquela camada fica bem fininha. Então, para eu ir para o meu inconsciente, é um passinho. E aí, no meu inconsciente, eu percebo que eu não sou, que eu tenho tudo aquilo que eu vejo do lado de fora, que eu projeto muitas coisas nas outras pessoas que estão, que vêm diante de mim. Então, muitas coisas ali, elas se dissolvem nesse entendimento de quem a gente é. E aí eu olho para o outro e percebo, por exemplo, coisas, eu acredito que vocês também já façam isso muito, percebem que aquela pessoa, por exemplo, às vezes a pessoa vem tão carregada, que você vê que a pessoa tem um obsessor. E o que é o obsessor? É pensamentos tão grudados nela que você vê que ela está ali falando com você, mas ela não sai dela. Ela fica ali martelando. A gente percebe sem a pessoa falar. O corpo dela todo expressa. Ela se encolhe toda, ela se enruga toda, ela cria uma dureza de corpo, uma dureza de mente. E o que é o obsessor? Nada mais é do que isso. Vocês concordam comigo, meninas? Eu não sei se eu estou indo por uma linha, porque, queira ou não, nós fazemos ligações com aquilo que a gente vai lendo e a gente vai trazendo. Isso já trazia o Vygotsky, que é dentro da minha linha aí de estudo de pedagogia, da G. Todos eles, o Vygotsky trazia essa zona proximal. Então, tudo que eu adquiro de conhecimento novo, eu faço um link com o que eu já tenho, para ele poder fazer sentido para mim. Então, eu tenho que linkar com alguma coisa que eu já sei. E aí, talvez, eu fico linkando o livro com algumas coisas que eu já sei. Talvez vocês linkem com outras que vocês já sabem. E, queira ou não, a gente vai fazendo isso, né? E o ambiente ali que ele coloca daquela pessoa que era usuário de droga e que é exposto a todos os mesmos amigos, a mesma rotina, ou mesmo viciado no café, que vê a maquininha lá saindo o cafezinho, exalando o cheirinho do café, ela vai sentir o desejo se ela não tem aquele vício interno trabalhado. E nós temos vícios em tudo, vícios em emoções, vícios em sexo, vícios em comida, vícios em drogas, em tudo, em tudo. E aí a gente fica apegado naquilo e, de repente, a gente desconstruindo esse ambiente externo, né? Nós vamos estar ajudando internamente a desconstruir essas crenças que nós já carregamos e crenças repetidas. Eu achei bem legal isso. Tem a ver com um monte de coisa. Tem a ver com coach, tem a ver com PNL, tem a ver com tudo. Tipo, pedir para as pessoas que estão à volta de nós, né, que nos ajudem a mudar padrões. Por exemplo, você começa uma dieta, é aconselhado que as pessoas da tua casa te ajudem, que se elas começam a fazer bolo, elas começam a fazer receitas maravilhosas, como que o ser humano vai conseguir se desvincular daquele vício? Não vai, né? Então, geralmente, quem muda muito padrão, muda o ciclo de amigos também. Porque, queira ou não, a gente vai se distanciando das pessoas que vibram da mesma forma. Então, as vibrações, elas às vezes... ou outra coisa pode acontecer. Eu estou em busca e vou. Daqui a pouco eu estou com os mesmos ciclos viciosos, das mesmas conversas, das mesmas rotinas, da mesma fala. Eu acabo voltando fazendo a mesma coisa que eu fazia. E daí eu entro em conflito, porque eu me arrependo. Eu sei que aquilo já não é mais saudável para mim e, ao mesmo tempo, eu volto naquele mesmo sistema. Por quê? Mas aí é a força do meio. Então, a luta é maior quando o meio não ajuda, né? Pelo que ele diz aqui. O meio tem que auxiliar nesse primeiro momento. Mas depois que você se desvinculou também do vício, você pode sentir o cheirinho do café, a pessoa sentar ali do teu lado, tomar o cafezinho dela e você tomar teu chá. É o que acontece comigo com a carne. A pessoa pode comer o churrasco. Eu faço churrasco, se for o caso. Não tenho problema nenhum em fazer o churrasco do domingo, quando eu almoço aqui em casa. Eu tempero a carne, eu não sei se vai ficar boa de sal ou não, porque eu não vou provar, mas mais ou menos pela intuição, eu tempero a carne, eu asso a carne e eu sirvo a carne. Então, e eu não como a carne. É você se desvincular daquilo que você não quer mais como prática para ti, né? Tomara que tenha ensinamentos assim mais assim específicos mesmo. Eu até pensei em a gente, de repente, meninas, fazer assim, juntar 2 capítulos e, de repente, não fazer na próxima segunda. Ter um tempinho maior para a gente ler os capítulos, mais 2 capítulos, somos só nós 3, né?
e depois a gente disponibiliza, e discutir 2. Porque, por exemplo, agora, nesse momento, ó, a gente ficou em meia hora de discussão. Eu acho que a gente praticamente discutiu, e bem discutido, esse capítulo. Então, se a gente juntar, eu acho, 2 capítulos, vai ficar legal, porque daí fecha uma horinha de discussão, e daí na próximo encontro a gente faz mais 2. Acho que tem 12, né? Daí a gente faz o 8 e o 9, o 10 e o 11, e finaliza só com o 12. De repente a gente até se encontra para discutir o capítulo 12, tomar um chá, né? E fazer alguma outra coisinha diferente, né? A gente, já que estamos aqui, né, na mesma cidade e tal, acho que a gente pode até fazer um encontrinho para a gente comemorar a finalização desse livro, porque esse livro não é para todo mundo. Esse livro era para nós, eu acho. É um livro difícil, é um livro de reflexão, né? Tem que estar com a mente aberta, tem que passar por cima de um monte de crença. Eu acho assim, eu fico muito feliz que vocês persistiram, né? A gente está indo no caminho. Agora eu vou deixar aí para vocês, de repente, se quiserem fechar com alguma fala aí, eu acho que da minha parte, esse capítulo eu encerro. Só para falar, Mary. Podem ficar à vontade. Você falou ali sobre a parte do vício, e a gente vê assim, eu vou dar um exemplo de vício em drogas, assim, que os analistas falam muito sobre isso, né? Sobre o meio, né? Porque o meio, ou qualquer outro vício, mas esse que é um vício mais de meio mesmo, assim, né? Mas que a gente vê mais que ele é de meio, assim, de ambiente, né? Que quando a pessoa está no tratamento, ela é aconselhada, né, para poder que isso surta efeito, é não ter os mesmos círculos, né, as mesmas amizades, os mesmos lugares, as mesmas coisas que ela fazia. Também é sobre alimentos, né, porque tem coisas que tem a memória, a gente tem muito memória olfativa, eu tenho muito porque eu gosto de comida, e então, tem coisas que te levam, uma coisa leva a outra, né? E isso é bem interessante mesmo, e isso é o cérebro, e é difícil por isso que existem muitas doenças de vícios, né? De vícios, né? Viciantes, né? Porque é difícil de você... E ontem eu estava assistindo uma fala sobre uma mulher que fala sobre na verdade, assim, é uma mulher, ela falou sobre o ano astrológico que começou esse mês, que começa em Áries, né? E o ano astrológico começou agora, e ela falou de muitas coisas que vão acontecer. Então, dessa pandemia que ficou, está ainda aí, esses 2 anos e meio, 3 anos, que a gente nem sabe até quando, que virão outras coisas, que provavelmente virá talvez não seja uma pandemia, mas virá as doenças neurológicas, né? De tudo isso, que está muito, a gente vê muitas reclamações, né? Gente que perdeu muito a memória, ou que não quer lembrar, né? De muita coisa que aconteceu também. Eu acho que tem um pouco disso também, né, Mary? Que pode acontecer de tudo isso, de ter que ficar muito pessoas que tiveram que ficar muito sozinhas, em virtude desses lockdown, dessas coisas de ficar em casa, de mudar de círculo, de mudar de ambiente, de se reprogramar, ou de ficar em casa, muitas pessoas terão muito problema com vícios. Com vícios, porque você deixou de fazer uma coisa, você tem que fazer outra, né, para compensar, né? E eu achei muito interessante a fala dela, vou passar depois para vocês lá, para vocês darem uma olhadinha. E eu acho que é isso mesmo, Mary. Eu acho que para nós o livro, a gente pode fazer, que nem você falou, por mim tudo bem, não tem problema. Deixa eu só terminar aqui. Uhum. Sim, é legal fazer assim, porque eu até tinha lido o capítulo 8, porque eu tinha entendido que a gente ia discutir hoje também. Olha, a gente tá tudo perdido, né, gente? Pelo amor de Deus. Uma lê, uma pula, outra lê. Mas estamos aí, né? Eu achei bem legal quando ela fala do ambiente, porque eu lembro que quando eu entrei ali no colégio, um exemplo assim, bem que eu vivi, assim, bem legal. A função que eu exercia ali, aquela salinha, ela era pesada, sabe? Todo mundo chegava ali e saía chorando. A Mary deve lembrar, porque a Mary vivenciou muitas vezes. Falei, mas poxa vida, não precisa ser assim, né? E devagarinho eu fui mudando.
E realmente isso aconteceu, a mudança assim foi bem visível e bem clara. Hoje a salinha é muito aconchegante, a pessoa chega lá, toma um chazinho, come uma balinha, sei lá, né? Mudou totalmente assim, mas o que que foi? Foi essa percepção ali, né, do ambiente pesado e eu não querer viver aquilo, sabe? Então, a gente consegue fazer, só que a gente às vezes não sabe por onde, né? Não sabe por onde começar. E eu achei legal que ele fala que o que é preciso, né, para você mudar uma crença. Precisa apenas tomar uma decisão inabalável, apenas. Tipo, como se fosse muito fácil, né? Tipo, mas isso da carne também aconteceu comigo. Eu preparo o almoço aqui em casa, eu faço a carne para os meus aqui de casa, que eles ainda, né? Eles se alimentam com carne, mas eu não tenho vontade de comer carne. Eu não, às vezes eu não sinto nem o cheiro, mas como a gente bloqueia mesmo certas coisas, né? Com pessoas também isso acontece comigo, sabe? Se por sei lá, alguma coisa aconteceu que eu tive que me desligar daquela pessoa, eu simplesmente eu não vejo mais a pessoa. Eu comentei isso com a Mary já. Eu até brinquei, falei, nossa, tenho que estudar sobre o meu magnetismo, porque realmente eu afasto. Né? E realmente isso acontece, sabe, comigo. Some. Nós, se você me perguntar, não sei nem que cor que tem mais. Por um lado é bom, né? Não fico remoendo. Mas ainda tem bastante coisa, assim, que eu quero aprender a mudar. E eu acho que essa última sugestão ali que você deu, Mary, de um último encontro com uma discussão assim mais ao vivo, é bem interessante. Vamos colocar isso como uma decisão inabalável para que isso torne realidade, né, meninas? Acho que da minha parte também a colaboração de hoje seria essa. Você sabe por que elas somem, as pessoas, Karine? Porque você acredita que elas somem. Você toma uma decisão inabalável que elas vão sumir e realmente elas somem. Isso é incrível, né? Porque a gente percebemos a ação de tudo que ele fala, que já vivenciamos em várias situações, mas em determinadas a gente não consegue. Então, observar essas que nós não conseguimos e por que não, né? Deve ter algum gancho, alguma coisa ainda que a gente precisa curar, para daí a gente soltar, né? Desapegar daquilo. Mas que legal, meninas. Gratidão, então, por nosso encontro. Eu estou adorando, mesmo sendo só nós três. Tá bem aconchegante a nossa sala, né? Tá bem gostoso a nossa discussão. E vamos seguindo. Então, pulamos a semana que vem, vamos para outra. E aí vamos capítulo 8 e 9. Vamos deixar acordado aqui já. E aí, porque eu não li o 8. Não, eu não li o 8 ainda. Daí só vocês leram. Vamos finalizar, então, unindo as nossas mãozinhas, como a gente sempre faz. Fazendo uma respiração, trazendo a gratidão. Grata por estar aqui, por estarmos vendo, ouvindo, falando. E que nós possamos ter uma noite abençoada e que possamos cada vez mais perceber que podemos sim entregar de forma consciente, né? E atrair para nós tudo aquilo que nós realmente desejamos. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Hari Om Shri Guru Pyo Namaha Hari Om. Namastê, garotas. Até amanhã de manhã, se Deus quiser. E nós quisermos também, né? Beijo. Bom descanso. Até.